Conheça para crer, creia para viver. Esse tema representa bem o propósito e a mensagem do Evangelho de João, o quarto Evangelho do Novo Testamento. Temos pensado e continuaremos a pensar, a caminhar por esse Evangelho hoje. Nosso foco será no capítulo 5. Vamos focar então nos versos 31 a 47. No fim do Evangelho, o apóstolo João deixa bem claro a razão e o propósito porque este Evangelho foi escrito. Lá no capítulo 20, versos 30 e 31 dizem: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Conheça para crer e creia para viver. Antes de lermos o texto que é o nosso foco nesta noite, deixe-me recordar algo que vem antes neste Evangelho, que já pensamos, já vimos em outras semanas, e é a referência a João Batista. O Evangelho foi escrito pelo apóstolo João, mas há um outro personagem chamado João também, que é João Batista, que não foi apóstolo e discípulo de Jesus Cristo, mas foi o precursor que anunciou a chegada de Jesus Cristo. E João, no seu Evangelho, se refere a João Batista. E há algumas referências, quero ler apenas uma, no capítulo 1, versos 32 a 34, dizem... aliás, antes de eu ler isto, é importante lembrarmos isto, porque ele vai citar, ou Jesus vai citar João Batista mais uma vez no texto que vamos ler para o nosso foco nesta noite. E diz assim, então, capítulo 1, verso 32, diz assim: então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Palavras de João Batista ditas publicamente, segundo a narrativa do Evangelho, e se referindo a Jesus Cristo como aquele que deveria vir e que ele viu e testificou o sinal em Jesus Cristo. E nós vamos então ao capítulo 5, e antes de lermos também, novamente, antes de lermos os versos desta noite, vamos lembrar o contexto no começo do capítulo. Quero ler alguns versos a partir do verso 1. Aqui temos a narrativa do acontecimento à volta do tanque de Betesda. Este acontecimento que deu então a razão de todo um debate entre Jesus e os líderes judeus. Após esse fato, e nós vimos já parte na semana passada, vamos ver mais uma parte nesta noite. Bem, diz assim o verso 1 em diante: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu:
O homem que me curou me disse: pegue a maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. E aí então surge o grande debate entre Jesus e os líderes dos judeus. E vamos ao verso 31, palavra do Senhor para você nesta noite. Que cada coração com alegria se abra para a palavra agora. Jesus falando: se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir, e eu estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que Ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem de Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Verso 44, como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Fim do verso 43 diz: mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. E o verso 44 continua: como vocês podem crer se aceitam a glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem de Deus único. Ano de 69, em julho, dia 20, o primeiro homem pisou na lua, Neil Armstrong. Grande feito da humanidade. Grande assunto daqueles dias. Uma realização tremenda até hoje. Logo após, eu, garoto, escutava meu pai conversar com o senhor, eu creio que por volta dos 80 anos de idade, o senhor Uzum, Jorge Uzum, um imigrante russo que estava no Brasil já há algumas décadas, um homem simples.
E ele, me lembro até hoje, afirmou para o meu pai: não acredito que o homem tenha ido à lua. Tentando acompanhar mudanças tão rápidas nesses tempos, o senhor Uzum sofria com a notícia de que o homem pousara na lua. E eu me lembro que ele disse mais, e disse a sua razão. Aliás, meu pai perguntou: mas você não viu na televisão, não viu as imagens? Ele disse: eles podem ter ido num deserto aí, filmado isso. E aí ele argumentou mais então: não creio que possa se pousar na lua. E quando, por exemplo, metade dela desaparece, como é que faz? Na sua observação, no seu entendimento, nos dados que chegavam aos seus olhos, de forma muito objetiva, ele tinha sua conclusão. Essa questão de saber até onde nós podemos saber, entender inclusive, e qual o relacionamento disso com o crer? O que é preciso para crer? Nós cremos porque sabemos ou sabemos porque cremos? Esse é um debate que, aliás, está muito aquecido nos nossos dias. É um debate filosófico histórico, mas nos nossos dias é um debate muito quente, inclusive no campo das ciências ou especificamente na filosofia da ciência. E há uma tendência nesses tempos chamados de pós-modernos de se trabalhar com aquilo que chama perspectivismo, isto é, você vai afirmar as coisas ou que elas são de uma dada forma, depende da perspectiva da qual você está olhando, qual é o seu ângulo de olhar as coisas. E então o conhecimento está tendo uma nova definição nesses dias, e grande é o debate. E em relação à fé, como é que fica tudo isto? Agostinho já disse, o grande pensador Agostinho, Aurélio Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, homem de pensamento profundo, grande reflexão, escreveu coisas que até hoje cutucam, provocam o raciocínio humano. Ele disse num dos seus tratados o seguinte: entendimento é a recompensa da fé. Portanto, não procure entender para que você creia, mas creia para que você possa entender. Um tanto atualizado, com o devido debate, faço essa colocação, sim, mas um tanto atualizado o pensamento de Agostinho. Mas, se é verdade ou não, até onde aplicamos isso em todas as outras áreas de conhecimento, creio que há muito de verdade no que ele diz em relação ao nosso encontro com Deus, o Deus em Cristo, a verdade do Evangelho. O cristianismo tem as evidências e os fatos? Sim, nós temos. Temos aqui, por exemplo, o Evangelho de João, esse texto que nós lemos, um registro histórico que pode ser examinado objetivamente, e a análise pode ser feita, a avaliação, mas isto dentro, inclusive, de um contexto, todas as escrituras de história, e muito pode ser debatido, analisado. Aí estão as evidências e os fatos. Mas eles são insuficientes quando nós pensamos no que nós vemos esta noite. Apenas os fatos e evidências são insuficientes para nos levar a crer em Jesus Cristo. Qual é o motivo de alguém crer em Cristo, no Evangelho, Deus revelado em Cristo, ou não crer? O motivo não é questão de evidências e razões. Os líderes judeus aqui viram, presenciaram, foram testemunhas oculares e não criam. Assim é o coração humano. Por que se crê ou não se crê? É porque se é mais inteligente, menos inteligente? Não. Nós temos inteligências tremendas que são contra o cristianismo. E nós temos inteligências igualmente tremendas que são crentes em Jesus Cristo. Por que se crê, por que não se crê? O Senhor Jesus Cristo aborda isto nesse texto aqui. E eu e você somos humanos como eram os líderes judaicos eram humanos como eu e você. Há muito que precisamos e podemos aprender com essa situação aqui, com que Jesus coloca. Jesus entra com esta colocação: como vocês podem crer? E é uma pergunta, é uma interrogação. É uma interrogação, sim, é um questionamento de Jesus, até uma acusação em relação aos líderes judaicos, uma acusação a eles.
mas é também uma interrogação explicativa. E quando nós meditamos nela, nós entendemos então qual é o problema nosso e por que nós cremos ou por que inclusive não cremos. E agora a palavra de Deus então chega ao seu coração. Como vocês podem crer? E coloco esta pergunta numa forma explicativa. Como vocês podem crer? Palavras de Jesus Cristo. É possível crer ou não é? Como é possível crer? Você pode crer. Você pode crer. Acolha as evidências. O Velho Testamento estabelecia que para uma acusação, um fato em relação a alguém ser aceito diante de um julgamento estabelecido num tribunal, eram preciso pelo menos 2 ou então 3 testemunhas. Deuteronômio 17, lá no Velho Testamento, o Código Legal dos Judeus do Velho Testamento fala sobre isso. É exigido 2 testemunhas ou 3 pelo menos, para que uma acusação, um fato sobre alguém seja estabelecido. No capítulo 19, novamente há esta exigência no Código Legal, lá do Velho Testamento, em Deuteronômio. Então, 2 testemunhas no mínimo ou 3. Só eu falar não é suficiente. É preciso que eu tenha mais 2 testemunhas ou 3, consolidando a minha colocação. E isto entrou para a cultura judaica. Nos dias de Jesus ainda era respeitado e crido assim. E eu creio que esta verdade não é apenas algo dos judeus, ou do código que Deus deu a eles no Velho Testamento, é algo que nós consideramos até hoje como válido. Pelo menos 2 testemunhas, mas de qualquer forma aqui estão os líderes judaicos com esta formatação nas suas cabeças, e Jesus conhece muito bem a cultura dele e o pensamento desses líderes. E quando ele é questionado sobre o que está fazendo nesse diálogo que acontece nesse capítulo 5, chega aqui nesse texto que nós lemos, versos 31 a 47, e Jesus Cristo então, diante do questionamento, traz essa questão: vocês não vão aceitar o meu próprio testemunho sobre mim mesmo. E aí ele apresenta então alguns testemunhos. Ele apresenta o testemunho das Escrituras. Diz para eles: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Eles não tinham o Novo Testamento, estudavam o Velho Testamento. Jesus diz: vocês estudam cuidadosamente. E era verdade. Algumas traduções antigas fazem essa colocação de Jesus na forma do imperativo. Jesus estaria ordenando a eles: estudem as Escrituras. Mas realmente é no indicativo, todo o contexto pede assim, pode ser assim, esta força verbal. Então Jesus está dizendo o seguinte: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Era verdade, os judeus, os judaicos estudavam com cuidado as Escrituras. Deixaria muitos cristãos envergonhados, que não querem estudar as Escrituras. Não tem tempo nem para o celebra a palavra. Os líderes judaicos não, eles estudavam cuidadosamente as Escrituras, queriam conhecer, porque julgavam ter nela a vida eterna. Este era um pensamento rabínico daqueles dias. E Jesus diz: vocês estudam porque julgam ter nela a vida eterna, ou nelas a vida eterna, mas vocês não entendem que elas falam de mim. E a verdade é que as Escrituras do Velho Testamento apontavam realmente para o Messias, o Cristo. E o próprio Moisés, no Velho Testamento, Deuteronômio capítulo 18, falou sobre o grande profeta que viria e que seria maior do que ele. A expectativa estava lá entre o povo de Israel. O Messias havia de chegar. E Jesus era o cumprimento. As Escrituras testificam de mim. Eles tinham o Velho Testamento apenas. Não tinham o Novo, não, mas tinham. E tinham diante deles naqueles dias o Novo Testamento personalizado. Jesus Cristo estava ali. Eu e você temos, não ele personalizado, porque não temos a presença física de Jesus, mas temos também o Novo Testamento. Enfim, o testemunho das Escrituras, no Velho Testamento na expectativa um Salvador, aquele que traria a vida eterna, e o Novo Testamento, o cumprimento em Jesus Cristo. Acolha as evidências, conheça a palavra. Jesus Cristo não é um idealista que surge ou de repente põe na cabeça uma ideia, no meio da sua juventude, quem sabe, abraçou o idealismo e achou que ia ser então o mártir do mundo.
Ele é parte de um plano de Deus concatenado em séculos de história. O cumprimento dele, as evidências então de Jesus Cristo precisam encaixar com todo o cumprimento histórico, uma coerência. E aqui nós temos as Escrituras. Acolha as evidências. O problema é que nós não acolhemos as evidências. Descartamos, ficamos indiferentes. Não temos tempo ou interesse em conhecê-las. Ou se conhecemos, não queremos dar ouvidos. Era o problema deles. Estudavam, mas estavam mais preocupados com a letra, em conhecê-la, do que realmente receber a mensagem dela, que apresentava Jesus Cristo e apontava para Ele. Acolha as evidências. Jesus apresenta o testemunho das Escrituras para eles que querem testemunho além dele. E ele apresenta o testemunho de João Batista. Eles ouviram falar de João Batista. Temos o relato no começo do Evangelho de João, li apenas uma pequena parte. João Batista surge pregando o arrependimento e a chegada do reino de Deus, e então que o Messias estava à mão. E é o momento que João Batista revela o Messias. Ele diz: eu vim para isto, para anunciá-lo, para apresentá-lo. E logo após o batismo ele diz: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Palavras de João Batista. Aqui está o Messias, o Cristo. Diz ele também, o cumprimento de todo o Velho Testamento, a esperança de Israel. O testemunho de João Batista: multidões vêm após João Batista, ouvindo esta palavra de chamado ao arrependimento e preparo para a chegada de Jesus Cristo. Os líderes judaicos ficam impressionados com João e vão questionar João: você é o Cristo? Está aqui no começo do Evangelho de João esse questionamento. Os líderes judaicos querem saber, e João diz: eu não sou ele. Vem alguém após mim que é maior do que eu, e eu não sou digno nem mesmo de desatar as sandálias dos seus pés. E chega finalmente a hora que ele apresenta Jesus Cristo. Eis aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eles foram ouvir João Batista, eles gostavam de João Batista, apreciavam a mensagem profética de João Batista, reconheciam nele um profeta. Jesus fala sobre isso aqui na nossa leitura de hoje. Vocês foram a João Batista, viram ele e o apreciaram, se alegraram nele, diz Jesus Cristo nesse texto que lemos. Vocês se alegraram nele, mas João Batista era apenas uma candeia, uma lâmpada que se exauriu. O humano fez o seu ministério até ser levado à morte. E aparentemente, pelo texto aqui, falando no passado, a impressão que nós temos é que João Batista já havia sido morto a essa altura. O Evangelho de João não narra o sacrifício, quando João Batista é levado à pena de morte. Então não sabemos aqui nesta ordem. Os outros evangelhos nos contam que ele foi levado sim à morte. Foi como uma candeia. Vocês se alegraram nele, mas havia apenas esta apreciação religiosa por João Batista, e não realmente um ouvir da mensagem no seu coração, nos seus corações. Coisa muito comum. Ah, que bonito este culto, ah, que bonita essa mensagem, ah, que bonita esta igreja, mas nunca chega ao coração a mensagem. Era assim naqueles dias como é hoje. Jesus apresenta o testemunho das Escrituras, o testemunho de João Batista, uma candeia que se queimava. Vocês quiseram alegrar-se com a sua luz, mas uma candeia não é luz própria, ela apenas irradia uma luz que não é dela, e até que acaba. Quando acaba o combustível. Mas Jesus é a luz do mundo, aquele que veio para ser a luz sempre. João é testemunha disto. Testemunho das Escrituras, testemunho de João Batista, mas Jesus fala de uma outra testemunha, uma testemunha maior. Deus. Como que Deus é a testemunha de Jesus Cristo? Certamente, quando Ele, através do Espírito Santo, coloca a convicção no nosso coração. Quando Deus, então, no Espírito Santo, bate a porta do nosso coração, é irresistível. O testemunho de Deus dentro de nós vem como algo impetuoso, forte, para o qual não podemos dizer não. Mas, se Deus faz isto, não faz isto sem nos dar a sua ação na história. Há manifestações do próprio Deus no ministério de Jesus.
João Batista mesmo, há outras, mas João Batista mesmo diz no texto que eu li, do início, no capítulo 1, diz o seguinte sobre Jesus Cristo: eu vi o Espírito Santo descer dos céus como pombo e permanecer sobre ele Jesus Cristo, no batismo. Manifestações públicas de que Deus reconhecia Jesus Cristo, o afirmava, anunciava: Jesus é o Cristo, o prometido. Mas quando Jesus fala que Deus é a sua testemunha, ele está focando certamente, principalmente dentro do Evangelho de João, no argumento do Evangelho de João, nos sinais que Jesus Cristo realizou. Era esperado pelos judeus que entre as características do Messias prometido estava o poder de operar milagres, operar sinais, atos miraculosos. E vamos recordar que no fim do Evangelho de João, o apóstolo João diz: muitos outros sinais miraculosos foram realizados por Jesus Cristo, que não estão neste livro, registrados neste livro, mas estes foram registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo, é o Filho de Deus. Sinais, as ações sobrenaturais de Jesus Cristo no Evangelho de João não têm um fim em si mesmo. Por que Jesus cura aquele homem no tanque de Betesda? Porque Jesus veio para curar todo mundo e ninguém vai mais morrer nesta vida. Não, à volta daquele tanque haviam muitos necessitados, apenas um. É um sinal. É um sinal para nós sermos levados a Jesus Cristo, reconhecermos que Ele é o Cristo, o Messias, a nossa esperança, para que cremos nele. É um sinal. É um sinal que nos aponta para o Cristo, sim, e nos aponta então para a verdadeira solução dos nossos problemas, porque nele, a morte foi vencida. Aquele paralítico não está mais entre nós, foi curado, foi sim, mas não está mais entre nós, mas creio que está na presença da glória de Deus. Acolha as evidências. Testemunho das Escrituras, testemunho de João Batista, testemunho do próprio Deus, testemunho das Escrituras, testemunho de João Batista, prometido pelos profetas: virá esta voz preparadora. Os profetas falaram sobre João Batista veio em cumprimento das profecias para anunciar Jesus Cristo, e Deus então, a grande testemunha, autenticou Jesus com esses sinais que nos apontam para além do próprio ato miraculoso, nos apontam para Jesus, que tem o poder de realizar, para que possamos saber que Ele é Deus conosco, é o maior do que a morte e a vida. Você pode crer. Como vocês podem crer? Como? Você pode crer acolhendo as evidências, você pode crer, pode sim, abandone o gloriar humano. Abandone o gloriar humano. O ser humano é fascinado pela glória. E o ser humano, inclusive, disputa a glória. E a manipulação da glória é que move todo o marketing artístico, midiático dos nossos dias. Mas também, de uma forma não tão luminosa no grande público, é o que move muito que acontece no meio acadêmico. Gloriar humano, o problema humano desde o princípio. No primeiro momento, quando o ser humano disse não à submissão a Deus, à dependência de Deus, lá no Jardim do Éden, o ser humano quis a glória de Deus para ele. Não mais viver na dependência da glória de Deus. Buscarei a minha glória na minha autonomia de Deus, e eu vou ditar os meus caminhos, os meus códigos e as minhas opções. Não ficarei debaixo de Deus. Ele disse: não toquem no fruto. Eu estou reconhecendo que a glória é dele e eu estou à volta dele. Comerei do fruto e direi: tenho a glória que Deus tem também na minha vida. Glória humana, um problema tremendo que domina o coração humano e é o seu grande problema. Eis o desafio da fé.
Eis o desafio do crer. Jesus pergunta como vocês podem crer. O não crer nas evidências, e então em Cristo, Deus revelado em Cristo, não é por falta de evidências. Talvez alguém diria: se eu visse aquele paralítico na beira do tanque, eu iria crer. Os judeus viram e não creram. O problema do coração humano é mais profundo do que evidências. As evidências têm o seu lugar? Tem, sim. Nós não somos chamados a crer em cima do nada. Mas o crer ou não crer toca em algo muito mais crítico. Jesus levanta a pergunta: como vocês podem crer? E aí ele acrescenta: se aceitam a glória uns dos outros. Como vocês vão poder crer se vocês só aceitam a glória uns dos outros? E não aquela que é do Deus único. Eis o problema do coração humano. Glória tem a ver com o orgulho. Qualquer coisa que fale da minha insuficiência, qualquer coisa que fale da minha falência, não aceito, vou repelir, vou me defender disso. O meu orgulho não dá espaço para isso, não permite isto. O orgulho que move o ser humano. Quero ficar bem exaltado, quero ficar em bom status diante de todos. Não vem falar em nada que venha me diminuir dessa prepotência que eu tenho. Não venha me tirar da minha glória. A autossuficiência tão comum ao ser humano. Pessoal, eu sei das coisas, eu tenho as respostas, não preciso da sua fé, não preciso dessas evidências, está tudo resolvido comigo. Olha como eu estou tranquilão. Eu sei, eu estudei, eu tenho respostas. E há então essa autossuficiência pessoal, mas que se mistura também com a autossuficiência coletiva, cultural, que vai da intelectualidade, à mídia, à ciência. Nós temos as respostas, nós vamos resolver os problemas humanos, esses problemas políticos que estão aí, esses conflitos, nós seres humanos vamos resolver, nós somos capazes de solucionar tudo isto. Esta falta de paz no ser humano, uma droga aqui, outra ali há de resolver isso. Quem sabe umas terapias vão resolver tudo isso. Nós vamos acabar com os problemas sociais, da miséria, dos descaminhos, da criminalidade. Nós temos o poder e o conhecimento para tudo isto. A autossuficiência pessoal, a autossuficiência cultural coletiva. Nós sabemos as respostas todas da vida, da existência. E sabe, aquelas que nós não sabemos, nós vamos descobrir, não se preocupe, nós vamos ainda saber como é que surgiu a vida. Por enquanto temos uma porção de palpites, não sabemos, mas um dia vamos saber tudo isto, e daí por diante então, de tantas formas, forma pessoal, indivíduo selado, às vezes até na sua simplicidade, pouco conhecimento, fechado na sua autossuficiência. O orgulho e a glória humana domina, ou então nas grandes expressões culturais, intelectuais, a autorretidão. O orgulho, a glória humana defende a autorretidão. Qual era o problema desses líderes judaicos? Que estudavam cuidadosamente as escrituras e não conseguiam ver a necessidade de Jesus Cristo. A autorretidão. Eles olhavam para a lei dada por Moisés e ficavam ali tentando provar a sua glória, de como eles eram perfeitos à luz diante daquela lei. E Jesus diz: vocês não entendem que Moisés, a lei, na verdade os condena. Ela mostra quão fracassado vocês são. E Moisés fala de mim e vocês não ouvem. Fala da necessidade de vocês, da minha pessoa, vocês não ouvem. O ser humano pode ser até religioso, mas me dê a religião da autorretidão. Qual é esta religião aqui? Quais são os 10 passos que eu tenho que cumprir? Qual é a cartilha? Pode deixar que eu vou cumprir isso aqui, eu chego lá. Ou esta religião aqui, qual é esta?
Outra cartilha, mas também tem 20 passos, ótimo, me dê, eu cumpro, vou ficar ótimo e perfeito, minha glória será estabelecida, minha virtude religiosa e moral, vou mostrar que à luz dessa religião, eu sou o cara, eu sou aquele. Vocês não sabem, eu sou uma pessoa que não falo mal de ninguém, não roubo, eu não minto, eu sou uma ótima pessoa. Ou talvez, em mais, de vez em quando eu apareço na Igreja Batista também. Eu sou uma ótima pessoa. Eu sou assim, eu creio assim. Autorretidão, orgulho, a glória humana domina. É preciso abandonar esse gloriar humano para crer na glória, na exaltação humana. Vem a conveniência de se ouvir o que se quer ouvir. Eu ouço aquela religião, eu ouço aquele pensador, eu acato aquela informação que está sendo dada ali, no meio daquela intelectualidade, sabe por quê? Me é conveniente. Como vocês podem crer? Perguntou Jesus. Se vocês aceitam a glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem de Deus. E Jesus diz a ele que eles ouvem uns aos outros, porque lhes é conveniente, pertence, porque o outro que fala é humano também e fala aquilo que se quer ouvir. Me deu um pensamento religioso que bate com o meu, entendeu? Que não vai me tirar do meu trono, da minha cadeira de exaltação pessoal. É preciso abandonar o gloriar humano. Jesus toca no nervo do problema. Por que que eu não creio? Porque o gloriar humano não permite. Como posso crer? É preciso abandonar o gloriar humano, sim, mas para crer é preciso reconhecer então sua carência de Cristo. Você pode crer, reconheça sua carência de Cristo. Como? Deixe as Escrituras discernir você. Jesus Cristo fala do testemunho das Escrituras. Ele fala de Moisés que os condenava. Quando eu realmente entendo a palavra de Deus, estudo e leio a palavra de Deus e deixo que ela venha me discernir, ela seja o raio-x que mostra quem realmente eu sou por dentro, ou se eu quiser minha tomografia, ou quem sabe ainda o melhor das imagens, uma ressonância magnética, quem sabe. Quando eu faço isto, eu começo a enxergar quem eu realmente sou e o que é que eu vejo dentro de mim, que condição que eu encontro, culpa, fracasso e mais, não tenho certeza da vida eterna, nem conheço o caminho para isso realmente. Quando as Escrituras vêm me discernir e eu abandonando a glória humana, o orgulho humano, começo a ver quem eu realmente sou. Sou um carente de Deus revelado em Cristo Jesus. Sou levado a Cristo. Eu vejo nos sinais, no anunciar do Evangelho, que Cristo é realmente quem Ele é e diz ser. E Cristo então fala da cruz, da morte dele por mim, a minha necessidade de que Ele morresse por mim, ou não haveria outro caminho. E se Ele precisou morrer por mim, é porque eu não sou esse glorioso que eu penso que eu sou, nem esse glorioso que nós ficamos buscando um no outro e nos congratulando enquanto humanidade e exaltando o ser humano, e nós na nossa individualidade exaltando a nós mesmos. Nós vemos a cruz de Cristo, a nossa carência, não a nossa suficiência, mas a suficiência de Deus por nós em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa justificação. Eu, pecador, sou justificado porque a minha pena cai sobre Ele. Mas também ali encontro então, nesta humildade, quando eu vejo a minha carência de Cristo, encontro nele e na cruz a ressurreição, a vida eterna, uma nova vida, vida com Deus agora e para todos sempre. A esperança, que é esperança em verdade. É preciso reconhecer sua carência de Cristo. Ninguém vai crer enquanto não chegar a esse ponto. O que impede os homens cultos e incultos de crer? O que impede os homens poderosos e simples de crerem?
o mesmo orgulho, a mesma glória humana. Fecha o ser humano e ele não pode reconhecer a carência. Por isso não crê, a carência de Cristo. Reconheça a carência de Cristo. Somente assim você pode crer. E Jesus Cristo fala da necessidade desse crer e de se encontrar a vida com Deus, a vida eterna. Mas não somente a necessidade, ele fala da possibilidade. No verso 33 ele disse: menciono isso para que vocês sejam salvos. Menciono isso para que vocês sejam salvos. O propósito, o objetivo é que eles chegassem à salvação. Então Jesus está dizendo que é possível você crer e chegar ao encontro eterno com Deus, nele, em Cristo, através da cruz. E se não houver a cruz, qual é a outra solução? A glória humana, a exaltação humana, o ser humano há de construir seu caminho até o céu? Jamais. É até a religião que entende que isso é um tanto quanto difícil e então estabelece as muitas vidas. E quantas vezes voltaremos aqui? Reconheça a sua carência. A superioridade do crer. A superioridade do crer, quando então eu desço da minha ilusão. E aí não importa se eu sou um homem simples ou poderoso, inculto ou culto. Quantos incultos e cultos creem? Muitos. Quantos simples e poderosos creem? Muitos. Porque desceram da falsa glória humana, entenderam a sua necessidade de Deus e então a sua carência de Cristo. E olhando a mensagem das Escrituras, e o testemunho, e as evidências, viram quem são realmente de forma nua, e correram para a cruz para se abrigar como carentes, famintos, e entregaram sua vida a Deus, chegando ao crer. Essa superioridade do crer, que superioridade, quando finalmente eu sei dentro de mim que eu tenho o perdão de Deus, e os meus conflitos, as minhas faltas, resolvidas diante do Senhor, nos méritos de Cristo por mim, e eu sei que eu sou perdoado, minha vida está nas mãos do Senhor, e sei da esperança eterna que eu tenho nele, ele é maior do que a morte e a vida. Ressuscitou ao terceiro dia. Quando eu chego a essa condição, longe do meu orgulho, da minha glória, do orgulho e da glória da humanidade, e aos pés da cruz, eu encontro então o novo caminho, o caminho eterno com Deus. Crer, você pode crer. Você pode crer. E aí, então poder se ver a vida, não através das lentes do orgulho e da glória humana, mas ver a vida, a existência, tudo o que somos, a nossa história, o nosso propósito, com as lentes de Deus em Cristo, a sua graça em nossas vidas. E um novo sentido, um novo significado, uma nova forma de viver, que não se encontra nem de perto na tolice da glória humana. Pensador do século passado, escritor, pensador reconhecido, inglês, C.S. Lewis, escreveu uma vez assim: eu creio no cristianismo como eu creio no nascer do sol. Não somente porque eu o vejo, mas porque através dele eu vejo tudo mais. Poderia argumentar de muitas formas, mas eis aqui uma que ele coloca muito bem. Eu creio em Cristo, porque através dele é que eu consigo ver tudo mais. Eu consigo realmente entender o que é a vida humana, a sua razão de ser neste mundo, e como vivê-la neste mundo, e para sempre. Você pode crer. Você crê? Convido você a orar nesse instante. Vamos à presença do Senhor. A palavra fala o seu coração, o que ela diz a você.